Bom dia, irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos estudar a nossa última lição dessa revista, que tem como tema oração e o caráter de Deus. Como falei, a última lição da revista. A próxima revista que vamos estudar é sobre Apocalipse, revelação de Jesus Cristo. Tema super interessante, assim como oração também o é. Antes de começar propriamente a nossa revista, vamos fazer uma oração e falar com o nosso Pai Celestial. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado para conosco, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de poder estudar, Senhor, mais de Ti, mais da Tua palavra, te conhecer um pouco mais, Senhor. Muito obrigado por isso, Senhor, pela liberdade que temos, Senhor, de nos comunicarmos, Senhor, de nos reunirmos, ó Pai, e como igreja, Senhor, estarmos juntos aprendendo de Ti livremente, Senhor. Muito obrigado por isso, Pai. Nos ajuda nesse momento, Senhor. Conheço as minhas limitações, Senhor, mas eu compreendo, Senhor Jesus, o poder do Teu Espírito Santo que habita em nós. Em nome de Jesus, Senhor, que o que eu estudei eu consiga passar e que nós possamos, Senhor, aprender, ó Pai, um pouco mais de Ti nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Como falei, o tema da lição é oração e o caráter de Deus. Os objetivos dessa lição são entender como a bondade de Deus impacta a nossa vida de oração, compreender que Deus sempre coloca o nosso bem acima do seu próprio bem, orar sabendo que Deus sempre nos dá o que precisamos e não o que merecemos, orar sabendo que os propósitos de Deus são sempre bons. O texto áureo de hoje está em Romanos, está em Romanos 8:32, que diz assim: aquele que não poupou nem o seu próprio filho, mas pelo contrário o entregou por todos nós, não nos dará também com ele todas as coisas? A nossa revista começa com uma frase de um pensador do século passado, um escritor cristão do século passado, que ele traz a seguinte frase: o que vem à sua mente quando você pensa em Deus é a coisa mais importante sobre você, porque afeta tudo o mais em sua vida. Então hoje nós vamos entender um pouco mais. Nós vamos ver hoje 3 características de Deus que a revista nos traz como impacto em nossas orações. O porquê de Deus escutar a nossa oração, o porquê de Deus nos atender, o porquê de Deus responder. Tem a ver com essas 3 características que vamos estudar hoje. E como esse escritor fala aqui, o jeito que pensamos de Deus, o que entendemos sobre Deus, impacta sobre a nossa vida, sobre como nós vamos lidar com as circunstâncias. Porque tem algumas pessoas que passam por algumas diversidades de uma maneira mais que não o afete tanto, e já tem outras pessoas que passam por algumas dificuldades e se entregam totalmente. E segundo a revista, tem a ver com o modo como conhecemos a Deus, o jeito que conhecemos a Deus, né? E entendendo que Deus tem sempre o melhor para nós, né? Entendendo que Deus cuida de nós como um Pai amoroso. Então, ao entendermos, ao conhecermos mais de Deus, segundo a nossa revista hoje, nós tomamos a decisão de passar por uma situação, passar por uma tribulação e tirar dali conhecimento e tirar dali aprendizado e se tornar uma pessoa ainda mais madura, entendendo que tudo está no centro da vontade de Deus, entendendo que tudo aquilo que a gente passa em nossa vida é para o nosso crescimento, é para o nosso desenvolvimento, é para que nós possamos nos parecer cada dia mais com Cristo Jesus. É isso que a palavra de Deus nos traz. E assim, entendo que há pessoas que têm como que falo, o emocional mais maduro, mais
mais firme, né? Outras pessoas já têm um emocional mais volátil, mais sensível, é por natureza mais sensível, não é? Mas a nossa lição nos traz que é uma decisão, que nós podemos decidir como vamos passar por aquela situação, compreendendo que Deus está no centro de todas as coisas, compreendendo que Deus tem sempre o melhor para mim, compreendendo que Deus sempre cuida de mim. E se eu estou passando por aquela situação, é porque eu preciso passar por aquela situação para que eu venha a entender, para que eu venha a me desenvolver mais espiritualmente. Não é porque o propósito nosso aqui é para que haja um crescimento, um amadurecimento espiritual, que a gente venha gradativamente, o Espírito Santo trabalha em nós, para que a gente venha gradativamente, cada dia, mais parecido com Cristo Jesus. Então, quando eu passo por alguma adversidade, quando você passa por alguma adversidade, nós temos que tomar a decisão de olhar para aquela adversidade e decidir como vamos passar por aquilo, como aquilo vai nos afetar e tirar daquilo coisas para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento. Continuando aqui em nossa lição, a nossa revista traz que nada influencia tanto a nossa vida de oração como a maneira como percebemos Deus. Então, o jeito que eu percebo Deus, se eu acho que Deus não está no centro de todas as coisas, se eu acho que muita coisa que acontece comigo é obra do acaso, se eu acho que o que eu passei na minha infância, o que eu passei na minha adolescência, o que fez de mim ser o que eu sou hoje, eu posso achar que isso foi obra do acaso, que foi porque alguma circunstância da vida ou leis naturais da vida que fez com que isso viesse a acontecer. Se eu tenho essa percepção, isso impacta na minha maneira de orar. Agora, se eu tenho Deus como um todo-poderoso, um Deus que está no centro do universo, que ele tem um controle de tudo em sua mão, se eu tenho essa visão, eu tenho um relacionamento de oração, né? Um acesso à oração, eu enxergo a minha vida de oração de uma forma diferente, porque eu estou orando para um Deus que pode todas as coisas, eu estou orando para um Deus que tem o controle de tudo, que nada acontece por acaso, porque tudo é Ele que decide a hora que vai acontecer, e visando sempre o nosso bem, visando sempre a nossa maturidade. Não é? Então, voltando aqui para a nossa revista, diz assim: por isso é necessário que a ideia que nós temos de Deus não seja baseada apenas no que sentimos, apenas no que achamos, ou ainda baseado no senso comum. Não é porque o mundo entende Deus de uma forma, ou minha família entende Deus de uma forma, que eu vou entender. Não, eu tenho que entender Deus não pelo que eu acho, não pelas minhas próprias conclusões. Eu preciso entender Deus pelo que a Bíblia diz, pelo que está descrito na Bíblia, que Deus é. Que é o que vamos ver aqui mais para frente em nossa revista. É fundamental que os nossos conceitos a respeito de Deus nos forneça, se não a certeza absoluta, o máximo de credibilidade possível. E onde é que nós podemos encontrar os melhores conceitos a respeito de Deus? A nossa revista nos questiona e em seguida já traz a resposta, que é nas Escrituras Sagradas. Então, a importância de eu e de você ter uma vida devocional, a importância de eu e você de ler as Escrituras, não só ler como se lê um livro, mas ler estudando, ler tentando entender, ler mais de uma versão, tirar uma história específica da Bíblia, um livro específico da Bíblia, caso você não queira estudar ela pela sequência que ela vem, não é? Mas se você prefere estudar por livros, que você faça isso de forma para estudar de fato, e não para ler como se lê um livro normal. A gente não pode fazer isso, porque a Bíblia não é um livro normal, né? Ela é uma revelação de Deus para nós. Ali está todas as características, todos os atributos de Deus. E há uma importância muito grande. Isso tem uma relevância, um peso muito grande na nossa vida, inclusive na nossa vida de oração. Porque eu vou me dirigir a Deus, conhecendo Deus que eu estou conversando. Não por ouvir falar, mas porque eu li
aqui na Escritura Sagrada, e o Espírito Santo testificou isso no meu coração, no meu entendimento, e ali houve uma mudança de entendimento em mim, e eu compreendi, de fato, como Deus é, como a nossa revista aqui nos traz, que haja uma certeza absoluta, um máximo de credibilidade possível, porque eu e você acreditamos na Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e é a única coisa que a gente segue, não é? Que tem ali todas as instruções para a nossa vida, todas as áreas da nossa vida. Então, nós precisamos ler a Bíblia. Se você não consegue fazer isso de uma forma diária, mas que você consiga fazer um planejamento de como você vai poder estudar a Bíblia, não ler. Eu conheço uma pessoa que me disse, eu já li a Bíblia 5 vezes. Aí uma vez eu conversando com ela, citei uma história da Bíblia, ela disse, nossa, eu nunca li isso. Eu fiquei em dúvida, porque se você leu a Bíblia em 5 vezes, claro que a gente esquece muita coisa, claro, né? Mas assim, a pessoa já leu a Bíblia 5 vezes, mas assim, não é só ler, não é você bater o olho ali e ler, não, você tem que parar, você tem que gastar um tempo com aquilo, porque é um investimento para a sua vida, inclusive para a sua vida de oração, para a sua vida de oração. Então, a nossa lição aqui continua dizendo que a Bíblia é a maior autoridade a respeito de Deus, dos conceitos comunicáveis sobre Deus. Então, hoje nós vamos estudar aqui 3 atributos de Deus. E esses atributos a nossa lição traz como atributos comunicáveis. O que são atributos comunicáveis? São aquelas qualidades perfeitas que Deus tem, que ele compartilha conosco. Claro que nós não temos essa perfeição. Deus as tem de forma perfeita, de forma integral. Nós não, nós temos parte dela e de maneira imperfeita, porque somos imperfeitos. Então a nossa revista aqui nos traz, então os atributos de Deus se dividem em 2 partes, os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Os incomunicáveis são aquelas qualidades perfeitas que só Deus tem, como atributos incomunicáveis de Deus. A eternidade de Deus é um atributo incomunicável. Eu não sou eterna, você também não é, nenhum de nós somos. Ele é imutável, ele não muda, ele é aquilo desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo, e ele vai ser isso eternamente, porque ele é imutável. Eu e você não, né? O Espírito Santo, como falei no começo, ele trabalha em nós de maneira gradativa, a nos tornar cada dia mais parecido com o Espírito Santo. Inclusive as tribulações que passamos, as adversidades que passamos, elas contribuem para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Então, outro atributo incomunicável de Deus é a sua onipresença. Ele está em todos os lugares e tem infinitos, não é? Esses atributos incomunicáveis só Deus os tem. Ele não partilhou isso conosco. Mas os comunicáveis, ele partilhou, por exemplo, o amor, o conhecimento, né? Ele sabe de todas as coisas. Nós temos ciência de algumas coisas. Eu posso estudar, não é? Posso adquirir conhecimento. Ele não, ele tem a ciência completa de tudo, em sua totalidade, não é? É a sua justiça. E tem outras tantas, não é? Que ele também compartilhou conosco. Mas, como eu disse, ele tem esses atributos de forma perfeita, de forma completa, sem falha alguma. E nós temos, obviamente, com falhas, não é? Aqui ainda na nossa revista, né? Diz assim, as Escrituras Sagradas revelam Deus como sendo moralmente santo, justo e bom. Então, são esses 3 atributos que nós vamos estudar um pouco nessa manhã e ver como isso afeta em nossa vida de oração. Esses atributos de Deus fornecem a base moral para as nossas experiências de oração. Então, como vemos aqui, o primeiro atributo de Deus, ele é santo. Deus é absolutamente separado de toda forma do mal. Ele é único, ele é singular, ele é separado, ele é distinto de todos os outros. Não existe um Deus que seja tão santo como ele é. Só ele é assim, perfeitamente santo, completamente, absolutamente santo. A santidade de Deus não consiste naquilo que ele faz, mas em quem ele é. Ele é santo.
Em Isaías 6,3 diz assim: e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Esse clamor triplo dos serafins, Santo, 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 que nós vemos aqui, expressa um grau de superlatividade, né, da santidade de Deus. E por que esse é um atributo que Deus compartilha conosco? Né? Porque em 1 Pedro, ele nos fala para sermos santos, como ele é. Eu consigo ser santa na minha totalidade? Não consigo. Nem você. Não é? Porque somos imperfeitos. Totalmente santo, só ele o é. Ele é totalmente separado. Absolutamente separado de toda forma de mal. Nós não. Nós ainda estamos aqui. Mas é um atributo comunicável. É um atributo que ele compartilha conosco. Porque ele nos pede que sejamos santos, como ele é. O segundo atributo aqui que nós vemos em nossa lição é a justiça de Deus. Deus é justo. Deus tem um parâmetro supremo de justiça. Ele é perfeito e reto. Deus é o padrão de justiça. Ele nunca se desvia dela. A justiça de Deus é inegociável, é inabalável. Ele é o juiz perfeito, íntegro e coerente. Deus jamais comete qualquer injustiça. Por ele ser santo, ele também é justo. Nos tornamos também justos em Cristo Jesus. Por isso é um atributo comunicável de Deus, porque ele compartilha conosco. Somos justos perfeitamente? Não somos, não é? Mas em 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, que foi Jesus Cristo, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus é a justiça de Deus. Ele pagou a nossa dívida na cruz do Calvário. A justiça de Deus foi feita na cruz. Por ele ser justo e por eu não ter como pagar a minha dívida, por você não ter como pagar a sua dívida, e por ele ser justo, ele não podia simplesmente perdoar essa dívida que tínhamos. Porque ele é justo, essa dívida precisava ser paga. Então ele fez com que o seu filho Jesus fosse justiça por nós. E Jesus é a justiça de Deus. E essa justiça foi feita na cruz do Calvário. Jesus Cristo pagou por nós a nossa dívida. O terceiro atributo de Deus que a nossa lição traz é: ele é bom. Deus não é apenas bom, ele é a origem de tudo que é bom. Deus é a fonte de bondade. Ele é puro. Ele não tem nenhum vestígio de mal. Ele não tem nenhuma neutralidade em seu ser. Ele não é mais ou menos ali. Ele é bom na sua totalidade. Quando não o consideramos inteiramente bom, não o consideramos inteiramente Deus. Deus transborda em bondade. Esse é o motivo das suas bênçãos, da sua compaixão, da sua benignidade e da sua generosidade para conosco. Deus não concede nada por obrigação, pois nunca está em dívida com ninguém. Ele concede suas dádivas por bondade, não por obrigação. Ele não me abençoa porque ele é obrigado a fazer isso. Ele me abençoa porque ele é bom. Ele te abençoa porque ele é bom. E não é uma obrigação para ele. Essa bondade nos oferece esperança, nos conduz ao arrependimento e produz em nós gratidão. E ele começou uma boa obra em nós, né, e assumiu o compromisso de concluí-la. Isso está em Filipenses 1,16, que diz assim: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Então, se Deus não fosse um Deus santo, justo e bom, não faria sentido algum nós orarmos. E como a bondade de Deus impacta na nossa vida de oração, é isso que nós vamos ver em 3 pontos que a nossa revista nos traz. Como essa bondade de Deus impacta na nossa vida de oração. O primeiro tópico da nossa lição fala assim: podemos orar sabendo que os propósitos de Deus são sempre bons.
As pessoas dizem, existe algo que Deus não pode fazer? A nossa lição nos traz. Você acha que existe algo que Deus não pode fazer? A Bíblia nos diz que Deus pode todas as coisas, que não há nada impossível para Deus. Mas você acha que tem alguma coisa que Deus não possa fazer? A nossa revista nos diz que há muitas coisas que Deus não pode fazer. Como, por exemplo, Deus não pode negar-se a si mesmo. Em 2 Timóteo 2,13, a Bíblia nos diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira alguma pode negar a si mesmo. Deus não pode mentir. Deus não pode... Ele não muda, ele não pode mudar. Ele não pode falhar. Ele não pode fazer o mal, porque ele é bom, né? É por causa da sua natureza. Ele não pode fazer o mal. Tudo o que Deus faz é bom. Os propósitos de Deus são sempre bons. O profeta Jeremias diz em seu livro, no capítulo 29, no verso 11, diz assim: pois eu bem sei que planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então esses são os planos de Deus. São planos de nos dar prosperidade, de nos dar um futuro e de nos dar uma esperança. Então Deus tem sempre planos muito bons ao nosso respeito. Deus, por intermédio do profeta Jeremias, apresenta suas intenções de nos fazer o bem. Mas a nossa revista que nos diz: como é que podemos tomar conhecimento dos propósitos de Deus para a nossa vida? E ele traz a resposta logo em seguida: por meio da oração. Depois que Deus apresenta essas boas intenções no livro de Jeremias, logo em seguida, ainda no capítulo 29, no verso 12 a 14, ele diz assim: então me invocareis, e vireis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração, e eu deixarei ser encontrado por vocês. Então, logo em seguida, quando Jeremias diz no verso 11 que Deus tem planos muito bons ao nosso respeito, logo em seguida, no capítulo 12, ele diz para nós invocarmos, ir até ele e orar, e ele vai nos ouvir e ele vai nos atender quando nós o buscarmos de todo o nosso coração. O próprio Deus faz uma conexão entre os seus propósitos para nós e a prática de oração. Então, Deus traz esse propósito. Então, Deus tem propósitos muito bons ao nosso respeito, não é? Propósitos de nos dar um futuro bom, de esperança e de prosperidade. Mas logo em seguida ele faz a relação com a oração, de nós buscarmos a ele de todo o nosso coração. E ainda traz aqui no Salmo 31, 19, que diz assim: como é grande a tua bondade, que guardastes para os que te temem, e que preparastes na presença dos filhos dos homens, para que os que se refugiam em ti. Então Deus reserva uma provisão de bondade para aqueles que se refugiam nele. É o que diz assim aqui no Salmo 31, 19. Como é grande a bondade de Deus, que ele guardou para os que o temem, e ele preparou na presença dos filhos dos homens, para que nós pudéssemos nos refugiarmos nele. Por mais que a vida seja imprevisível, Deus pensou em nós e tomou providência a nosso respeito. Como que nós podemos ter acesso a essas bênçãos? A nossa lição aqui nos traz. Como nós ganhamos a consciência a respeito dessas bênçãos? Por meio da oração. Então, Deus é o nosso refúgio, como diz aqui. Ele guardou com grande a sua bondade, que ele guardou para os que o temem e para os que se refugiam nele. Então nós precisamos nos refugiar nele em oração, para que assim nós
a gente possa tomar consciência a respeito dessas bênçãos. A verdade é que nós vivemos em um mundo cheio de problemas. Então, Deus nos oferece ajuda. A vida de José, por exemplo, ela nos ensina como Deus fez isso, não é? Então, eu separei aqui um pouco dos fatos que aconteceram na vida dele. José tinha 17 anos e o pai amava mais José do que os irmãos, como lembramos, né? Acredito que todos se lembrem. E os irmãos de José invejavam isso, e ainda mais pelos sonhos que José tinha tido, de que eles todos iam se curvar diante de José, que José ia governar sobre eles. Então, os irmãos dele, tentando atrapalhar esse sonho que José teve, primeiro jogaram José no poço, depois venderam José para o Egito, né, achando que ia atrapalhar a vida de José. Mas, se a gente for ver, faz parte do propósito, fez parte do propósito de Deus na vida de José, né? Então eles facilitaram, acharam que estavam atrapalhando, mas facilitaram a bênção na vida de José. Então José foi lançado no poço, depois ele se arrependeu, vendeu José como escravo para o Egito, estava dentro do propósito de Deus para a vida de José. José se destacava onde ele ia, isso é uma coisa que me chama muita atenção, porque hoje, por muitas vezes, a gente assume alguma coisa e a gente pensa, não, a minha função é essa, né? Não vou fazer mais, não, só isso aqui, minha função é essa. Tanto às vezes no nosso meio também, mas a gente vê isso mais em empresa, não é? Às vezes a pessoa tem aquela função, o chefe pede para fazer uma coisinha ou ficar um tempinho a mais, e a pessoa diz, não vou ficar, porque a minha função é só essa, eu sou pago para isso aqui, não faz nada além, não é? E a Bíblia diz que José se destacava onde ele ia, porque ele fazia tudo da melhor forma que ele conseguia fazer, e a Bíblia nos diz isso, não é? Que tudo que vier às nossas mãos a gente possa fazer, e fazer bem, como que para o Senhor. Então, José se destacava onde ele ia, que também fazia parte do propósito de Deus. Ele foi para a casa de Potifar como mordomo, não é? E lá ele é acusado injustamente, foi preso. Parte do propósito de Deus, ele ser preso. O carcereiro deixou tudo nas mãos dele, porque tudo que ele fazia era muito bom. Ele se destacava onde ele ia. Então, na prisão, ele interpreta 2 sonhos, o do copeiro-chefe e do padeiro-chefe, plano de Deus na vida dele, não é? Fazia parte do propósito de Deus. Faraó tem um sonho, daí o copeiro lembra do José, chama José, parte do plano de Deus. José, então, interpreta o sonho, não é? E ali diz também que no capítulo 41, 14, outra coisa que me chama muita atenção é que diz que Faraó mandou chamar José às pressas, mas José se barbeou e trocou a sua roupa. Quer dizer, ele podia muito bem dizer, nossa, eu tô aqui esquecido. Cadê o Deus do meu pai? Eu fui vendido pelos meus irmãos. Eu tô aqui, sofri injustiça, fui preso injustamente. O padeiro e o copeiro que era para me ajudar não me ajudou, agora que se lembrou de mim, então eu vou do jeito que eu tô. Não, ele fazia a parte dele da melhor forma que ele conseguia fazer. Então, mesmo ele sendo chamado às pressas, ele se barbeou e ele trocou de roupa. E foi ter com o faraó. Ele não se abatia. José, ele não se abatia. Ele sabia em quem ele confiava. Não é? Então, ali ele interpreta o sonho, se torna governador. E se cumpriu o propósito de Deus na vida de José. Então, para José chegar ali, aquele ponto de ser governador, ele precisou passar por tudo isso, porque ele era uma criança de 17 anos. Ele tinha muito o que aprender. E ao final, José reconheceu, né, que aquilo que Deus tinha feito na vida dele foi para que ele pudesse ajudar muitas pessoas, como nós vamos ver aqui na nossa lição. Aí aqui traz um pouco da história de José, mas eu acabei contando, né? E fala que anos depois, ele se encontrou com seus irmãos e disse, certamente planejaste o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem, para fazer o que você vê neste dia, ou seja, conservar muita gente com vida. Então José entendeu o propósito de Deus na vida dele. José entendeu o porquê dele ter passado por tudo aquilo. Ele passou por tudo isso com alegria? Não, a Bíblia diz por 5 vezes.
partes diferentes dessa reconciliação dele com a família que José chorou. Inclusive, tem uma passagem que diz que José chorou longamente, porque não foi fácil para ele. Ele foi traído, ele foi injustiçado. Mas ao final ele reconheceu que tudo aquilo que ele tinha passado na sua vida tinha um propósito de Deus. E de fato ele se tornou governador. E de fato as pessoas, os irmãos e o pai, se curvaram diante dele. E ele entendeu que Deus o tinha conservado. Deus tinha feito ele passar por tudo aquilo para que ele conservasse as pessoas em vida por conta da fome que veio para o povo, né? Isso está em Gênesis 50, 20, quando ele diz isso para os seus irmãos. Então a nossa lição nos traz que quanto mais nós orarmos, mais nós vamos conhecer o propósito de Deus. Como que eu posso conhecer o propósito? Como que eu posso conhecer a Deus? Lendo as suas escrituras. Como que eu posso entender o propósito de Deus na minha vida? Tendo uma vida de oração. E sabendo que todas as coisas que acontecem em nossa vida, todas elas contribuem para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para que a gente venha cumprir o propósito de Deus. O que Deus estabeleceu para nós, não é? Para a minha vida e para a sua vida. E a nossa lição aqui traz que quanto mais conhecermos o seu propósito, mais Deus pode usar tudo o que nos acontece, até mesmo as coisas ruins, para fazer algum bem à nossa vida. Então Deus usa até aquilo que não é tão bom, que acontece na nossa vida que não é bom. Deus tem um propósito naquilo ali. E no final nós vamos entender, porque a sua vontade é sempre boa, perfeita e à vontade. Sempre boa, perfeita e agradável. E a nossa vida está de acordo com os seus propósitos. Então o que ele tem de propósito para a minha vida vai se cumprir, o que tem na sua vida vai se cumprir. As dificuldades que passamos é o caminho para chegar até lá. É o caminho para chegar diante desse propósito. Então, assim como ele fez na vida de José, até transformando o que os irmãos deles fizeram de muito mal, que foi ter vendido o seu irmão como escravo, né? Deus transformou isso em bem. E José entendeu ao final o propósito de Deus, que era conservar muita gente com vida. A nossa revista que nos traz que em Romanos 5, no versículo 3 a 5, diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Eu vou parar um pouco aqui. Geralmente quando a Bíblia fala de tribulação, vem no plural, não é? Geralmente vem no plural, porque são muitas tribulações que passamos aqui na nossa vida, não é? Nessa vida terrena nossa. E Jesus disse que aqui passaríamos mesmo por muita dificuldade, né? Mas que a gente precisa ter bom ânimo, a gente precisa enxergar essa dificuldade não como uma coisa, ai que vida, ai que azar, ai que... Não. Entendendo que Deus tem os seus propósitos e que a vontade dele sempre vai se cumprir em nossas vidas. Então, voltando, Romanos 5, capítulo 5, do verso 3 a 5, diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, aprovação, e a aprovação, esperança, e a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Observe a palavra sabendo, é o que a nossa revista nos traz. Então, sabendo que a tribulação produz perseverança. Nós não precisamos saber, entender as circunstâncias. Nós precisamos saber e entender os propósitos de Deus para a nossa vida. Saber e conhecer o Deus a que pertencemos. Saber e conhecer o Deus que domina e que governa toda a nossa existência. Então, aqui o sentido da vida depende do que nós sabemos. O que você sabe sobre Deus, o que eu sei sobre Deus, é o que impacta de como eu vejo as tribulações que eu passo. E não das nossas circunstâncias, é o que diz aqui na nossa revista. O que faz com que uma pessoa seja devastada e outra consiga superar as adversidades, a resposta é conhecer os propósitos de Deus para a sua vida. Tem pessoas que passam por situações e que só choram, e que faz daquilo a sua história de vida, e que para naquilo que aconteceu com ela, e que conta todas as vezes para todas as pessoas, porque é como se aquilo fizesse dela uma pessoa, como que eu falo,
as pessoas devem olhar para ela até com dó, com um sentimento assim de, ela passou por muita coisa. Não, ela é desse jeito porque ela passou por muita coisa. Então a nossa revista nos traz que a maneira com que a pessoa passa por essas circunstâncias, se ela é devastada, se aquilo causa um estrago devastador na vida dela, ou se ela consegue superar essa adversidade, é o quanto ela conhece dos propósitos de Deus para a sua vida. O segundo tópico da nossa revista diz: podemos orar sabendo que Deus sempre nos dá o que precisamos e não o que merecemos. E vem em destaque o Salmo 103, que diz assim: não nos trata de acordo com os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas transgressões. Como o Oriente se distancia do Ocidente, assim ele se afasta de nós as nossas transgressões. Isso está em Salmo 103, 10 a 12. E a nossa revista destaca aqui a vida do rei Davi. Não é que Davi, a nossa revista nos traz que Davi quebrou todas as regras, que Davi fez coisas horríveis, não é? Então, se tem alguém na Bíblia que sabe que Deus não nos trata como merecemos, e sim como precisamos, a nossa revista nos traz que é Davi, por conta das coisas que ele fez e dos pecados que ele cometeu, que a Bíblia não omite para nós, não é? E que Davi se arrependia, Davi confessava os seus pecados, e Deus sempre dava a ele o que ele precisava e não o que ele merecia. E a nossa revista pergunta por quê? E a resposta traz logo em seguida, que diz assim, que a nossa relação com Deus se baseia em quem Deus é e não em quem nós somos. Deus nos perdoa não porque somos bons, Ele nos perdoa porque Ele é bom. Deus tem um bom propósito para nós, mas quando pecamos, estragamos tudo isso. Então a nossa revista que nos traz aqui que por muitas vezes cometemos um erro gravíssimo, que a nossa revista traz, que é quando pecamos, paramos de orar, por entender que entristecemos a Deus e tentamos ficar mais quietos, não é? E às vezes a nossa revista nos traz que paramos de orar. E diz aqui que não podemos fazer isso, que é nesse momento é que nós precisamos estar mais próximos de Deus, confiando, sabendo que Deus, se você se arrepende, se você confessa, se você deixa o seu pecado, como aqui disse no Salmo, não é? Deus afasta da distância do Oriente, assim como o Oriente se distancia do Ocidente, assim Deus afasta de nós as nossas transgressões. Então a nossa lição aqui nos traz que parar de orar quando pecamos é o maior erro que um cristão pode cometer na sua vida. Quando nós pecamos, aí sim é que precisamos nos agarrar com Deus, buscando a sua face, nos arrependermos e recomeçar. Deus não rejeita a nossa oração. Por quê? Porque Deus é bom. Que nós não somos bons não é novidade, isso não traz surpresa nenhuma, inclusive para Deus. Deus sabe que não somos bons, né? Como Paulo disse, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que não quero, esse sim é o que faço. Isso significa que eu vou poder, isso é uma desculpa para eu fazer coisas erradas, ou para eu dizer, não, só esse aqui, só Deus perdoa, Deus sabe. Não, né? Eu tenho que viver de forma adequada, porque eu sou salva. Eu sou salva para fazer boas obras. Então, eu não posso cometer coisas de forma intencional, né? Achando que Deus perdoa porque Deus é muito bom, muito misericordioso, a sua graça é infinita, não há nada que eu possa fazer que vá mudar o que Deus sente por mim. De fato mas assim, eu preciso deixar, eu preciso confessar, né? Reconhecer que estou errado e confessar o meu pecado. E aí sim, Deus me perdoa e afasta de mim essa transgressão. Mas não porque eu sou bom, não porque eu mereci, não, mas porque Ele é bom. E então, por Ele ser bom, Ele não rejeita a nossa oração. Então, quando pecarmos, a nossa lição nos aconselha, aí sim que precisamos estar mais próximos de Deus. O terceiro ponto da nossa lição é: porque Deus é bom, Ele sempre coloca o nosso bem acima do seu próprio bem. Este é o coração do Evangelho.
Esta é a boa nova do rei que se sacrifica pelos seus súditos, do pai que se sacrifica pelos seus filhos. O Senhor dá a vida pelos seus servos. O pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Isso é o significado do Evangelho. A nossa lição aqui ainda nos traz que isso é o que faz com que a nossa fé seja diferente de qualquer história do mundo. Deus diz que nós pecamos e por isso merecemos ir para o inferno. Mas além de bom, Deus é justo e santo. Alguém teria que pagar pelos nossos pecados, por Deus ser justo e santo. Alguém precisava pagar pelos nossos pecados. Então, Deus tomou a decisão de pagar pelos nossos pecados. O Filho de Deus, sem pecado algum, assumiu ao nosso lugar e morreu a nossa morte. Esse é o Evangelho. Este é o rei que se sacrifica pelos seus súditos. Essa é a expressão máxima de amor. Então, por Deus ser justo e santo, ele enviou o seu Filho Jesus para que ele pagasse a nossa dívida, que era imperdoável, que era impagável por nós mesmos. Então, ele veio e pagou por nós, para que assim nós pudéssemos ter livre acesso a ele. Não é? Então, essa é a máxima expressão de amor. Que alguém pode estar se perguntando, né? Mas e o que é que isso tem a ver com a oração? E a nossa revista responde que tudo. O que Deus fez por nós na cruz do Calvário é o que torna possível a nossa oração. Como lemos em Romanos, né? Lemos no começo, que é o nosso texto áudio de hoje, Romanos 8:32, que diz assim: aquele que não poupou nem o seu próprio filho, mas pelo contrário o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? E a nossa lição nos diz que Paulo está nos ensinando que quando Cristo morre na cruz do Calvário por nós, ele resolveu o nosso maior problema. Ele pagou a nossa dívida, a dívida que era impagável para nós, ele pagou. Né? E o véu do templo foi rasgado e agora eu e você, a gente tem livre acesso ao Pai. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós, que nos conduz, que nos convence, não é, da justiça, do pecado e do juízo, que nos guia, que nos mostra, que nos molda, que nos torna cada dia mais parecido com Jesus Cristo. É por isso que nós podemos contar com Deus para encarar qualquer situação, porque sabemos que não há nada que não possa trazer, que não possamos trazer a Deus em oração. Se Ele nos amou o suficiente para morrer por nós na cruz do Calvário, Ele nos ama o suficiente para responder às nossas orações. Então, Deus escuta as nossas orações e Ele responde e Ele atende às nossas orações porque Ele é santo, justo e bom. Por essa questão, Deus nos escuta e Deus não nos... Deus tem um propósito maravilhoso em nossa vida. Um propósito de nos fazer prosperar, de nos dar o fim que desejamos. E logo em seguida ele fala que a gente vai buscar a ele, a gente vai encontrar a ele em oração. E ele vai nos ouvir. E quando a gente passa por tribulação, como diz em Tiago 1, do verso 2 a 4, né? Que fala que... Aqui, ó. Meus irmãos, considerem-se motivo de grande alegria o fato de passardes por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros e sem lhes faltar alguma coisa. Então, Tiago diz aqui que nós devemos estar felizes por passarmos por tribulação. E por quê? Porque a tribulação as provações nos faz perseverantes, nos torna maduros, nos torna íntegros e nos faz completos em Cristo Jesus. Então, quando Deus nos permite passar por provação, por tribulação, é porque
Ele está nos moldando, nos deixando cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. Então, quando você entende quem Deus é e o que Ele pode fazer em sua vida, o que Ele faz, os propósitos dele para a sua vida, você passa por uma provação de uma forma diferente. Você não se desespera. Então, como diz aqui na nossa revista, quando você passa por uma tribulação, quando eu passo por uma tribulação, com esse entendimento de que Deus tem o controle de todas as coisas e que Ele, assim como Ele fez na vida de José, que Ele tem um fim, né? Que Ele tem um propósito para a vida dele. Então, José passou por muitas situações, mas ele atingiu ao final o propósito de Deus em sua vida. E José reconheceu isso, não é? Então, que eu e você venhamos a reconhecer Deus como o soberano do universo, que tem a chave do controle, né? Ele tem um controle nas suas mãos. Nada nos acontece por acaso. E aquilo de adversidade que acontece comigo, aquilo de adversidade que acontece com você, é para produzir em nós perseverança, para nos deixar maduros, para nos tornar íntegros e para nos fazer completos. Então, que eu e você, ao passarmos por provações, por tribulações, que a gente não venha ficar devastados, mas entendendo que Deus tem um propósito para a nossa vida. E sabendo também que Deus não nos dá o que merecemos, né? Deus não nos dá o que merecemos, Deus nos dá o que precisamos. Não porque eu sou bom, não porque você é bom, mas porque Ele é bom. Então nós precisamos sim orar, entendendo esse Deus maravilhoso, que tem um propósito muito bom para a minha vida, que tem um propósito muito bom para a sua vida e que tem prazer de nos ouvir em oração, que tem prazer em nos escutar, que tem prazer em fazer o bem para nós. Como diz aqui a nossa lição, ele coloca o seu bem acima do nosso bem. Ele deu o seu próprio filho por amor a nós, né? Para pagar a nossa dívida, porque Ele é justo, santo e bom. Então, por essa razão, eu e você temos livre acesso a Deus. E não podemos deixar essa oportunidade passar, né? Se foi necessário que Cristo Jesus morresse na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos uma comunhão mais íntima com o Pai, então não vamos perder essa chance, né? Leia mais a Bíblia, que eu leia mais a Bíblia, mas não como um livro qualquer, estudando, entendendo quem Deus é e buscando em oração qual o propósito de Deus na minha vida, para que ao passar por provação eu possa não ficar devastada com a provação, mas que eu possa passar por essa adversidade e superar, entendendo que Deus sabe de todas as coisas e que seu propósito eu entendo ao final. Eu não entendo no processo, ao final eu vou entender, sabendo que Deus é santo, justo e bom e nos ama infinitamente. Então essa era a lição de hoje. Vamos fazer uma oração, não é? Encerrando essa parte. E logo em sequência nós teremos o nosso culto matutino dessa manhã. Vamos orar. Pai querido, eu te dou graça, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça que nos alcançou, pela tua misericórdia que se renova todos os dias na nossa vida, Senhor. Te louvo, Senhor, porque tu és santo, justo e bom e nos ama infinitamente, ó Pai. E escuta as nossas orações, Senhor, e nos dá o que precisamos, não o que merecemos, ó Pai, sabendo que não porque somos bons, mas porque tu és bom, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua bondade, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por poder conhecer os teus atributos, Senhor, conhecer as tuas características, Senhor, sabendo que algumas delas tu compartilhasse conosco, ó Pai. Nos ajuda na nossa vida, Senhor, que ao passarmos por provações, Senhor, que ao passarmos por tribulações, Senhor, que nós possamos entender, Senhor Jesus, e passarmos por isso de uma forma a não ficarmos devastados, Senhor, mas que possamos superar essas adversidades, Senhor, entendendo que nós estamos no centro da tua vontade e que a tua vontade será cumprida em nossas vidas, Senhor, que os teus propósitos serão cumpridos em nossa vida e que no processo nós não entendemos, ó Pai, mas ao final nós vamos entender qual é a tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Nos ajuda nisso, nos conduza, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Amém. Continue agora conosco, né? E vamos ter o nosso culto da manhã. Que Deus te abençoe. Até domingo que vem.
se Deus quiser.